Sabe aquele momento em que o chão se abre debaixo dos seus pés e você percebe que sua vida inteira foi uma mentira? Pois é. O meu aconteceu numa terça-feira chuvosa de abril, na recepção climatizada do Hospital Santa Cruz, em Curitiba, às 3h20 da tarde. Eu nunca vou esquecer o cheiro de café requentado misturado com álcool gel, o barulho irritante da televisão na sala de espera e a voz do meu marido ecoando pelo corredor como um trovão. O plano é meu, eu que pago, você vai me atender agora ou vai ter que explicar para o seu chefe por que está negando atendimento a um titular. Ricardo estava vermelho, aquele vermelho que eu conhecia tão bem depois de 19 anos de casamento. O vermelho da raiva mal controlada, do ego ferido, da necessidade desesperada de provar que ele era o homem, o provedor, o dono da situação. A atendente, uma moça franzina de uns 20 e poucos anos, olhava para ele com aquela expressão que eu também conhecia bem. Medo misturado com constrangimento. As outras pessoas na recepção tinham parado de mexer nos celulares e olhavam discretamente na nossa direção. Eu estava sentada a uns 3 metros de distância, na cadeira de plástico duro, segurando a bolsa no colo com tanta força que minhas unhas estavam marcando o couro sintético. Meu estômago estava embrulhado, não pela crise de enxaqueca que tinha me levado até ali. Essa eu aguentava em silêncio há anos, como aguentava tanta coisa. O que me embrulhava o estômago era a vergonha. Aquela vergonha queimando por dentro, subindo pelo peito, esquentando meu rosto, fazendo meu coração disparar. Senhor, por favor, abaixe o tom de voz. A atendente tentou, a mão tremendo sobre o mouse. Eu só preciso confirmar os dados no sistema. Confirmar o quê? Tá na minha carteirinha. Tá escrito aqui, ó. Ele bateu o cartão do plano de saúde no balcão com tanta força que o barulho cortou o ar. Ricardo Costa, esse é meu nome, esse é o meu plano, eu pago todo mês, eu tenho direito, e você vai... Ricardo. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Levantei da cadeira, sentindo minhas pernas bambas, mas tentando manter a postura ereta que eu usava nas reuniões da empresa. Para. Você está fazendo um escândalo. Ele virou para mim com aquele olhar. Aquele que dizia, cala a boca, Fernanda. Você está me envergonhando na frente dos outros. Como se eu fosse o problema. Como se eu fosse a louca histérica que estava gritando numa recepção de hospital. Não se mete, Fernanda. Isso é entre mim e ela. Ele apontou o dedo para a atendente como se ela fosse uma criança sendo repreendida. Eu estou resolvendo porque você, como sempre, não resolve nada. Fica aí sentada, feito uma... Senhor. A voz da atendente cortou o ar, e havia algo diferente nela agora. Algo mais firme. Ela tinha parado de olhar para ele e estava olhando para a tela do computador, os olhos arregalados. Senhor, eu preciso informar que... Que o quê? Ricardo praticamente urrou. A moça engoliu seco. Olhou para mim. Depois olhou de volta para ele. E então, com uma voz que tentava ser profissional, mas que tremia nas bordas, ela disse as palavras que mudariam minha vida para sempre. Senhor, o plano de saúde não está no seu nome. O titular é a senhora Fernanda Almeida Costa. Ela pausou, e eu vi quando seus olhos desceram pela tela, lendo a informação. O senhor é beneficiário dependente, desde março de 2018. O silêncio que caiu sobre aquela recepção foi ensurdecedor. Ricardo ficou parado, completamente parado, como se alguém tivesse apertado o botão de pause num controle remoto. Eu podia ver o perfil dele, a mandíbula travada, os ombros tensos, e algo no meu peito, algo que estava preso há tanto tempo que eu nem sabia mais que existia, começou a se mover. Como é que é? A voz dele saiu baixa, perigosa. Oh, o plano está no nome da esposa do senhor Ricardo. A senhora Fernanda é a titular. O senhor consta como dependente. Aqui, ó. Ela virou a tela do computador alguns graus, o suficiente para ele ver. Desde 2018. Todo o histórico de pagamento está no CPF dela. Foi como se alguém tivesse acendido uma luz de estádio no meio da escuridão. Todas aquelas pessoas que estavam fingindo não olhar, agora olhavam abertamente.
Uma senhora idosa de cabelos brancos tinha a boca ligeiramente aberta. Um homem de terno escondia um meio sorriso atrás da mão. Duas mulheres mais jovens trocaram um olhar significativo. E eu? Eu simplesmente respirei. Respirei fundo, sentindo o ar entrando nos meus pulmões, enchendo meu peito, me lembrando que eu estava viva, que eu existia, que eu não era invisível. Ricardo se virou para mim devagar, muito devagar, como um predador que acabou de perceber que sua presa tinha garras. Fernanda. Meu nome saiu da boca dele como uma acusação, um veneno, uma ameaça. Que palhaçada é essa? Eu poderia ter dito tantas coisas naquele momento. Poderia ter me desculpado, como fazia sempre. Poderia ter tentado suavizar, explicar, fazer parecer que tinha sido um mal-entendido. Poderia ter protegido o ego dele, como eu vinha fazendo há tanto tempo que tinha virado automático. Mas quando abri a boca, o que saiu foi simplesmente: não é palhaçada, Ricardo. É a verdade. Algo passou pelo rosto dele. Confusão, raiva. E depois algo que eu demorei para reconhecer porque nunca tinha visto antes. Medo. A gente conversa em casa, ele disse entre dentes, pegando a carteirinha do balcão e enfiando no bolso com tanta força que quase rasgou. Não, eu disse, e minha própria voz me surpreendeu. Firme. Calma. A gente conversa agora. Dei 2 passos na direção dele e pela primeira vez em 19 anos de casamento, vi Ricardo recuar. Foi só um movimento pequeno, quase imperceptível, mas eu vi. E todas aquelas pessoas na recepção viram também. Você quer saber que palhaçada é essa? Minha voz estava mais alta agora, mas não estava gritando, estava apenas presente. A palhaçada é que durante todos esses anos você falou para todo mundo que sustentava essa família. Que você pagava as contas. Que você era o provedor. Que eu era só a esposa que ficava em casa cuidando das coisas. Fernanda, cala... Eu trabalho 60 horas por semana, Ricardo. Eu ganho R$ 18.500 por mês. Eu pago o plano de saúde que custa R$ 2.800. Eu pago o condomínio. Eu pago a escola dos meninos. Eu pago o cartão de crédito que você usa para levar seus amigos no bar e depois voltar para casa às 3 da manhã cheirando a perfume barato. As palavras saíam como uma represa que tinha rompido. Eu nem sabia que tinha tudo isso guardado, mas estava saindo, jorrava para fora, e eu não conseguia, não queria parar. E sabe o que é mais engraçado? Eu ri, e não foi uma risada feliz. Foi uma risada de quem acabou de entender a piada. Quando seu último negócio faliu em 2018 e você veio todo humilde, todo envergonhado, me pedindo para colocar as contas no meu nome só até você se reerguer, eu coloquei. Tudo. O plano, o carro, a conta de luz, a internet, tudo. E você sabe o que você me disse? Ricardo estava branco agora. Branco como o jaleco da enfermeira que tinha parado no corredor para assistir. Você disse: é temporário, amor. Daqui 6 meses eu tiro tudo do seu nome. Sabe quantos anos se passaram, Ricardo? 7. 7 anos. E sabe quantas vezes você perguntou sobre isso? Nenhuma. Porque para você, enquanto as contas estavam sendo pagas, não importava quem pagava. O que importava era poder dizer para os seus amigos, para os seus irmãos, para sua mãe, que você era o homem da casa, que você sustentava sua mulher. Você está me humilhando na frente de todo mundo. Ele sussurrou, e tinha algo quebrado na voz dele. Eu estou te humilhando? Eu dei um passo mais perto e ele deu outro para trás. Você, que há 6 meses, no aniversário de casamento dos seus pais, disse na frente de toda a sua família que mulher dele não precisava trabalhar, mas que trabalhava porque era teimosa. Você, que semana passada gritou comigo porque o jantar estava frio, sendo que você chegou 2 horas atrasado. Você, que ontem de manhã, quando eu disse que estava com dor de cabeça, respondeu: todo mundo tem problema, Fernanda. A diferença é que eu não fico reclamando. As lágrimas estavam descendo pelo meu rosto agora, mas minha voz não estava tremendo. Estava firme, estava sólida, estava, pela primeira vez em muito tempo, dizendo a verdade.
Eu te dei 19 anos da minha vida. 19 anos onde eu trabalhei, cuidei da casa, criei nossos filhos, paguei as contas e ainda tinha que ouvir você dizer que eu não fazia nada. Que eu era sustentada. Que eu devia ser grata. Fernanda! Ele tentou estendendo a mão. Não. Eu recuei. Não me toca. Não agora. Virei para a atendente, que estava com os olhos arregalados, testemunhando tudo aquilo. Por favor, pode me atender? Estou com enxaqueca há 3 dias e preciso de um médico. Sim, senhora, claro! Ela pegou meus documentos com as mãos tremendo. A senhora pode ir direto para o consultório 7. A doutora já está te esperando. Peguei minha bolsa, ajeitei a alça no ombro, e quando passei por Ricardo, ele segurou meu braço. A gente precisa conversar. Olhei para a mão dele no meu braço. Depois, olhei nos olhos dele. Você está certo. A gente precisa. Soltei meu braço da mão dele com um movimento firme. Mas não aqui. E não agora. Agora eu vou cuidar da minha saúde, com o meu plano que eu pago. E você vai para casa pensar muito bem no que vai dizer quando eu chegar. Comecei a andar em direção ao corredor. E Ricardo? Virei só o rosto, sem parar de andar. Quando eu chegar, você vai me ouvir. Vai me ouvir de verdade. Pela primeira vez nesses 19 anos. Porque eu acabei de descobrir uma coisa. Minha voz funciona muito bem quando eu decido usá-la. Virei e segui pelo corredor, deixando ele parado ali, no meio daquela recepção, com todas aquelas pessoas olhando, com a verdade nua e crua exposta como uma ferida aberta. E sabe o que eu senti enquanto andava? Não foi alívio, não foi vitória. Foi algo muito mais profundo, muito mais assustador e muito mais libertador. Eu senti que tinha acabado de acordar de um sono de 19 anos. E agora, acordada, eu não ia mais fechar os olhos. Se você quer descobrir o que aconteceu quando eu cheguei em casa naquela noite, o que eu encontrei no escritório dele que mudou tudo e como um simples cartão de plano de saúde se transformou na chave que abriu a porta da minha liberdade. Se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido. E comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança foi servida gelada. Sentada naquela maca fria do consultório, esperando a médica aplicar a medicação na veia, eu fechei os olhos e deixei a memória me levar de volta. De volta para quando tudo era diferente. Ou pelo menos, quando eu achava que era. Conheci Ricardo num churrasco de domingo na casa dos meus pais, há 21 anos. Eu tinha 21, ele tinha 24. Eu estava terminando a faculdade de administração, estagiando num escritório pequeno no centro de Curitiba, usando a mesma calça preta 3 vezes por semana, porque era a única que tinha um corte minimamente profissional. Ele chegou de carro importado, camisa social de linho, relógio que brilhava no pulso, sorriso confiante de quem sabia exatamente o efeito que causava. Era amigo de um primo distante, dizia que estava montando uma empresa de importação, que tinha grandes planos, que ia fazer acontecer. E eu, boba que era, achei aquilo tudo fascinante. Porque na minha família, todo mundo trabalhava duro por pouco. Meu pai era mecânico, minha mãe costureira. Meu irmão Rodrigo ainda estava no colegial. A gente morava numa casa simples no Boqueirão, e dinheiro era uma palavra que a gente conhecia mais pela ausência do que pela presença. Ricardo representava tudo o que eu não tinha: segurança, estabilidade, futuro. Ou pelo menos era o que eu pensava. Ele me cortejou como num filme romântico dos anos 90. Flores no meu trabalho. Jantares em restaurantes que eu só conhecia de passagem. Passeios de carro pela cidade enquanto ele falava dos sonhos dele, dos planos, de como a gente ia construir uma vida incrível juntos. E eu me apaixonei. Me apaixonei pela ideia dele, pelo futuro que ele pintava com palavras bonitas e promessas maiores ainda. Quando ele me pediu em casamento, 6 meses depois de nos conhecermos, minha mãe chorou de alegria. Você pegou um bom partido, filha, ela disse, ajeitando meu vestido de noiva simples que ela mesma tinha costurado.
Ele vai cuidar bem de você. Eu acreditei nisso. Por muito tempo eu acreditei. Os primeiros anos foram bons, ou talvez não fossem, e eu apenas não tivesse com o que comparar. Morávamos num apartamento alugado no Água Verde, 2 quartos, varanda pequena, móveis que a gente comprou em 12 vezes sem juros. Eu tinha me formado e conseguido um emprego numa empresa de médio porte, ganhando razoavelmente bem para iniciante. Ricardo continuava com os negócios dele, sempre mudando, sempre quase dando certo, sempre precisando de mais um investimento. Quando engravidei do Lucas, com 23 anos, Ricardo ficou eufórico. Um homem de verdade, ele dizia, esfregando minha barriga. Vai ser igual ao pai, empreendedor nato. Eu sorri e não disse nada sobre o fato de que a gente estava atrasando o aluguel porque ele tinha investido o dinheiro do mês numa oportunidade imperdível que nunca se materializou. Minha licença maternidade de 4 meses foi a única pausa que tive. Assim que ela terminou, voltei para o trabalho, deixando Lucas com minha mãe durante o dia porque creche era caro e a empresa de Ricardo estava em fase de estruturação. Eu acordava às 5:30 da manhã, amamentava o bebê, deixava ele dormindo com a mamãe, pegava 2 ônibus até o trabalho, ficava até às 6 da tarde, pegava os mesmos 2 ônibus de volta, buscava meu filho chorando de cansaço, chegava em casa para fazer janta, lavar roupa, limpar a casa, porque Ricardo tinha estado ocupado o dia todo com reuniões importantes. Quando Sofia nasceu, 3 anos depois, o padrão já estava estabelecido. Eu trabalhava, cuidava, limpava, cozinhava, organizava. Ricardo tocava os negócios. A diferença era que agora eu tinha sido promovida, ganhava melhor, e o apartamento alugado tinha virado a entrada de um financiamento de um apartamento nosso, com o dinheiro da herança que minha mãe tinha me deixado quando morreu de câncer, 6 meses antes da Sofia nascer. Lembro do dia em que assinamos a escritura. Ricardo colocou o apartamento no nome dele. É melhor assim, amor, ele disse com aquele sorriso que eu ainda achava charmoso. Homem que é homem coloca as coisas no nome dele. É questão de responsabilidade. E eu, com a cabeça ainda tonta da perda da minha mãe, com 2 filhos pequenos, trabalhando 60 horas por semana, simplesmente assenti. Porque era mais fácil do que discutir. Porque eu estava cansada demais para lutar. Os anos passaram assim. Eu subia na empresa, analista, depois coordenadora, depois supervisora, depois gerente. Meu salário crescia. Nossa qualidade de vida melhorava. Mas tudo sempre tinha o nome dele. O carro, o apartamento, o plano de saúde, que naquela época ainda estava no nome dele porque a empresa dele tinha convênio. Convênio que eu descobri anos depois que não existia, ele pagava particular e escondia de mim. Ricardo se acostumou com aquilo. Com ter uma esposa que trabalhava feito louca, pagava as contas, criava os filhos, e ainda o tratava como rei quando ele chegava em casa. E o pior de tudo, eu também me acostumei. Acostumei a ser invisível. Acostumei a não reclamar. Acostumei a engolir a raiva, a frustração, o cansaço e sorrir quando ele dizia para os amigos: minha mulher trabalha porque quer, né? Eu dou toda a estrutura. Mas ela gosta de ter a independência dela. Independência. Que piada. Eu lembro do dia exato em que algo dentro de mim começou a mudar. Foi num sábado de manhã, fevereiro de 2018. Eu estava na cozinha, preparando o café da manhã. Tinha acabado de voltar de uma corrida matinal de 10 quilômetros, única coisa que eu fazia para mim mesma, e Ricardo entrou com o celular na mão e o rosto cinza. Fernanda, a gente precisa conversar. Meu coração disparou. Pensei em traição. Pensei em doença. Pensei em morte. Era pior, era dívida. A empresa dele tinha ido à falência. 94 mil reais em dívidas, fornecedores cobrando, cheques voltando, nome sujo. E o pior, ele tinha usado nosso apartamento como garantia de um empréstimo que eu não sabia que existia. Eu podia ter gritado. Podia ter chorado. Podia ter jogado tudo pro alto. Mas o que eu fiz? Respirei fundo, calcei meu chinelo, sentei na cadeira da cozinha e disse: me conta tudo. Cada centavo, cada papel assinado, cada dívida.
tudo. E ele contou. E enquanto contava, eu via o homem que tinha me deslumbrado 20 anos atrás desmoronar como um castelo de cartas. Não era um empreendedor visionário. Era um sonhador sem estrutura. Não era um provedor. Era alguém que tinha me usado como rede de segurança enquanto brincava de empresário. Eu vou resolver, ele disse no final, as mãos tremendo. Mas preciso de tempo. Preciso de ajuda. Que tipo de ajuda? Deixa eu colocar as coisas no seu nome, só até eu me reorganizar. 6 meses, 1 ano no máximo. Assim os credores não podem pegar nosso patrimônio. Eu resolvo as dívidas, a gente põe tudo de volta no meu nome e segue a vida. Eu olhei para ele. Realmente olhei. Vi as rugas ao redor dos olhos, os fios grisalhos, a barriga de chope que tinha crescido nos últimos anos. Vi o homem que eu tinha amado, ou achado que amava. E vi também o homem que nunca tinha reconhecido meu esforço, minha dedicação, meu sacrifício. E ali, naquela cozinha cheirando a café fresco e pão torrado, eu tomei uma decisão. Tudo bem, eu disse calmamente. A gente põe tudo no meu nome. Ele respirou aliviado, me abraçou, agradeceu, disse que ia me recompensar, que ia fazer tudo valer a pena. O que ele não sabia, o que ele nunca suspeitou, é que quando eu disse tudo bem, eu não estava sendo a esposa complacente. Eu estava sendo estratégica. Nas semanas seguintes, eu transferi tudo. O apartamento foi para meu nome. Descobri que ainda dava tempo. O banco aceitou porque eu tinha renda comprovada e ele não. O carro foi para o meu nome. O plano de saúde que ia vencer, renovei no meu CPF com ele como dependente. Conta de luz, internet, água, gás, cartões de crédito. Tudo migrou para o meu nome. Ele assinava tudo que eu colocava na frente dele, desesperado para proteger nosso patrimônio dos credores, sem perceber que o patrimônio nunca tinha sido nosso. Era meu, construído com meu suor, meu salário, minha herança. E sabe o que mais eu fiz? Abri uma conta bancária que ele não sabia que existia. Comecei a guardar dinheiro. Todo mês, uma parte do meu salário ia para aquela conta. R$ 300 aqui, 500 ali, 1.000 quando dava. Em 7 anos, aquela conta tinha R$ 187 mil. Uma fortuna silenciosa que crescia enquanto ele continuava fingindo ser o provedor. Porque eu tinha aprendido algo fundamental. O que ele não sabia não podia usar contra mim. Ricardo pagou as dívidas ao longo dos anos seguintes, com dinheiro emprestado do irmão dele, com uns bicos aqui e ali, com a pensão do pai dele que morreu. Mas ele nunca mais teve uma empresa. Nunca mais teve negócios. O que ele tinha era tempo livre, amigos que ainda acreditavam nas histórias dele, e uma esposa que continuava sendo invisível. Só que eu não estava mais dormindo. Eu estava observando, registrando, guardando, preparando. O plano de saúde no meu nome era só a ponta do iceberg. Eu tinha extratos bancários, comprovantes de pagamento, prints de conversas onde ele pedia dinheiro emprestado e dizia para os amigos que a Fernanda era louca por trabalhar tanto. Eu tinha gravações, sim, gravações, de jantares em família onde ele me diminuía na frente dos outros. Eu tinha um dossiê inteiro que meu irmão Rodrigo, que era contador, me ajudou a organizar. E eu tinha algo mais importante. A doutora Patrícia Mendes, minha melhor amiga desde a faculdade, que tinha se tornado uma das advogadas de família mais respeitadas de Curitiba. Fernanda, ela me disse num almoço 6 meses antes daquele dia no hospital, quando você vai parar de ser capacho? Não sou capacho, respondi, mexendo na salada sem comer. Você trabalha 60 horas por semana, paga todas as contas, cria seus filhos sozinha e ainda tem que ouvir esse homem dizer que te sustenta. Se isso não é ser capacho, eu não sei o que é. Eu sei que... Você sabe de nada, Fernanda. Você normalizou o absurdo. Você se convenceu de que amor é sacrifício, mas amor não é se anular. Amor não é ser invisível. Amor não é servir de escada para homem nenhum pisar em cima. As palavras dela me acertaram como um soco. Porque era verdade. Tudo era verdade.
O que você quer que eu faça, Patrícia? Eu quero que você acorde. E quando acordar, eu quero que você me ligue, porque eu vou te ajudar a fazer o que tem que ser feito. Levei 6 meses para ligar. 6 meses onde as coisas foram piorando. Ricardo cada vez mais arrogante, mais exigente, mais cruel. Os comentários maldosos aumentando. As cobranças absurdas se multiplicando. O desrespeito se tornando rotina. Até que chegou aquele dia no hospital. Aquele momento onde tudo explodiu. Onde ele humilhou uma atendente, me humilhou, se humilhou, e onde a verdade veio à tona de um jeito que nem eu poderia ter planejado melhor. A enfermeira terminou de aplicar a medicação. A dor de cabeça começou a ceder, mas outra coisa tinha acontecido naquele consultório enquanto eu revisitava minha própria história. Eu tinha tomado uma decisão. Não era mais sobre aguentar, não era mais sobre ser forte, não era mais sobre sacrifício. Era sobre justiça. Peguei o celular e digitei uma mensagem para Patrícia. Preciso de você. É hora. A resposta veio em segundos. Finalmente. Estou te esperando. Vem pro escritório amanhã de manhã. E Fernanda, traz o dossiê. Sorri. Pela primeira vez em muito tempo, sorri de verdade. Porque eu sabia exatamente qual dossiê ela estava falando. O dossiê que eu tinha montado durante 7 anos. O dossiê que provava cada mentira, cada manipulação, cada centavo que eu tinha pago enquanto ele fingia ser o provedor. Guardei o celular na bolsa e saí do consultório. Quando passei pela recepção, a atendente que Ricardo tinha humilhado me olhou com uma mistura de admiração e solidariedade. "A senhora está bem?" Ela perguntou baixinho. "Sabe de uma coisa?" Eu parei. Olhei bem nos olhos dela e falei com uma certeza que me surpreendeu. "Pela primeira vez em muito tempo, eu acho que estou." E era verdade, porque a vingança não é um prato que se come frio. É um prato que se prepara devagar, com cuidado, com precisão. E eu tinha passado 7 anos na cozinha. Agora era hora de servir. Quando cheguei em casa naquela noite, já passava das 8. A chuva tinha parado. Mas o céu ainda estava carregado, aquele tom de cinza escuro que parecia pesar sobre a cidade. Estacionei meu carro. Meu carro. Eu pensei com um sorriso amargo. Na garagem do prédio e subi para o apartamento com o coração batendo forte no peito. A porta estava destrancada. A sala, escura. Só a luz do escritório estava acesa, e eu podia ouvir o som abafado da televisão. Respirei fundo. Tirei o sapato para não fazer barulho e caminhei até a porta entreaberta do escritório. Ricardo estava sentado na cadeira giratória, de costas para mim, olhando fixamente para a tela do computador. Mas não estava trabalhando. A tela estava na página inicial do Facebook, e ele não estava mexendo no mouse. Estava só, sentado ali, imóvel. "Chegou", ele disse sem se virar. A voz estava diferente, sem a arrogância de sempre. Quase. Pequena. Cheguei, confirmei, entrando no escritório e encostando no batente da porta com os braços cruzados. Ele finalmente girou a cadeira para me encarar. O rosto estava cansado, os olhos vermelhos. Tinha bebido? Tinha chorado? Não dava para saber. "Você me fez de idiota", ele disse, e não era uma pergunta. "Não", respondi calmamente. "Você se fez de idiota sozinho. Eu só documentei." Ele deu uma risada seca, sem humor. Documentou. "Que palavra bonita, Fernanda. Muito profissional da sua parte." "É o que eu sou, Ricardo. Profissional, gerente de recursos humanos de uma multinacional, responsável por contratar, treinar e, quando necessário, demitir pessoas. Eu sei documentar comportamentos inadequados. É literalmente meu trabalho." Ele se levantou da cadeira tão rápido que ela girou e bateu na mesa. "Comportamento inadequado? Eu? Você está comparando nosso casamento com uma relação de trabalho? Não. Estou comparando seu comportamento com o de um funcionário tóxico que passa anos sugando recursos da empresa enquanto finge que está agregando valor." O silêncio que caiu foi tão pesado que eu podia sentir o peso dele nos meus ombros. Ricardo me olhava como se eu fosse uma estranha. E talvez eu fosse. Talvez a Fernanda que ele conhecia,
a que abaixava a cabeça, que pedia desculpas por coisas que não eram culpa dela, que sorria quando ele fazia piadas sobre ela na frente dos outros, tivesse morrido naquela recepção de hospital. E no lugar dela tinha nascido alguém que eu ainda estava conhecendo, mas que eu já estava gostando muito. Onde estão os meninos? Perguntei, quebrando o silêncio. No quarto, fazendo lição. Ele passou a mão pelo cabelo. Eu não contei nada para eles. Sobre o que aconteceu. Óbvio que não contou. Porque aí você teria que explicar por que estava gritando com uma atendente num hospital. E por que descobriu, na frente de todo mundo, que sua esposa é quem paga todas as suas contas há 7 anos. Você me enganou! Ele explodiu, e ali estava o Ricardo que eu conhecia. O que gritava quando não tinha argumentos. Você disse que era temporário. Você disse que ia ser só até eu me reerguer. E você acreditou. Dei de ombros. Por 7 anos. Sabe por quê? Porque era conveniente. Porque enquanto as contas estavam sendo pagas, você não se importava de onde vinha o dinheiro. O que você se importava era manter a farsa lá fora. O Ricardo provedor. O Ricardo bem-sucedido. O Ricardo que sustenta a família. Eu sustento essa família. Com o quê, Ricardo? Minha voz subiu pela primeira vez e eu senti uma satisfação estranha em ver ele dar um passo para trás. Com que dinheiro? Porque eu tenho os extratos bancários aqui, ó. Peguei meu celular e comecei a rolar pela tela. Conta de luz, meu cartão. Condomínio, meu cartão. Supermercado, meu cartão. Escola dos meninos, débito automático da minha conta. Plano de saúde que você gritou que era seu hoje. R$ 2.847 debitados todo mês do meu salário. Eu contribuo, ele insistiu, mas a voz estava fraca. Ah, é? Com o quê? Com os R$ 2.000 que você ganha fazendo bico de consultoria para o seu amigo? R$ 2.000, Ricardo. Meu salário é 18.500. Você contribui com 8% das despesas dessa casa e acha que isso te dá o direito de me tratar como empregada? Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu cuido de outras coisas. Que outras coisas? Especifica para mim. Porque eu trabalho 60 horas por semana, chego em casa e ainda tenho que fazer comida porque o máximo que você faz é esquentar uma pizza congelada. Eu levo os meninos no médico, nas reuniões da escola, no dentista. Eu que ajudo com a lição de casa. Eu que compro roupa, material escolar, presente de aniversário dos amiguinhos. Me diz, Ricardo, que outras coisas você cuida? Lágrimas de raiva estavam descendo pelo meu rosto, mas eu não estava chorando de tristeza. Estava chorando de pura liberação. De finalmente, dizer tudo que tinha ficado entalado na garganta durante quase 20 anos. E sabe o que é pior? Continuei, limpando as lágrimas com as costas da mão. O pior não é nem o dinheiro, é o desrespeito. É você dizer para os seus amigos que eu trabalho porque sou teimosa. É você fazer piadinha na frente da sua mãe sobre como a comida poderia estar melhor se eu me dedicasse mais. É você chegar em casa de madrugada cheirando a perfume e esperar que eu não comente nada porque homem precisa de espaço. Eu nunca te traí, ele disse rapidamente, os olhos arregalados. Não? Inclinei a cabeça. E aquela mensagem no seu celular 3 meses atrás? Foi ótimo te ver ontem quando a gente repete? Com um emoji de coração. De quem era, Ricardo? Ele empalideceu. Era só uma amiga. A gente só tomou um café. Às 11 da noite numa terça-feira? Nada aconteceu. Não importa. E era verdade. Não importava. Porque sabe o que eu percebi hoje naquele hospital? Eu não preciso provar que você me traiu para saber que você não me respeita. O desrespeito está em cada palavra, em cada atitude, em cada vez que você me fez sentir pequena para você poder se sentir grande. Sentei na beirada da mesa do escritório, cansada de repente. Cansada de 20 anos. Cansada de lutar. Mas também, estranhamente, aliviada. O que você quer, Fernanda? Ele perguntou, e pela primeira vez em muito tempo ouvi algo genuíno na voz dele. Medo. Você quer que eu vá embora? É isso?
Olhei para ele. Realmente olhei. Vi o homem de 45 anos que tinha sido lindo aos 24. Vi o pai dos meus filhos. Vi 20 anos de história, de memórias boas e ruins, de amor que tinha existido um dia e tinha apodrecido lentamente até virar ressentimento. Eu quero, comecei devagar, escolhendo cada palavra com cuidado, que você reconheça. Que você olhe para mim, Fernanda Almeida Costa, e reconheça que eu carreguei essa família nas costas durante 20 anos enquanto você fingia estar no comando. Eu quero que você admita, pelo menos uma vez, que sem mim você não teria nada. Nem casa, nem comida, nem plano de saúde, nem reputação. Nada. Ele ficou em silêncio. Um silêncio longo, pesado, sufocante. Você quer me humilhar? Ele finalmente disse. É isso, vingança. Não. Me levantei. Vingança seria eu expor você nas redes sociais. Seria eu contar para sua mãe, para os seus irmãos, para os seus amigos que você é um farsante. Seria eu processar você por apropriação indébita do patrimônio que eu construí. O que eu quero não é vingança. É justiça, é reconhecimento, é respeito. Comecei a andar em direção à porta, mas parei no meio do caminho. Amanhã de manhã eu tenho uma reunião. Você vai ficar com os meninos e levar eles para a escola. Às 9 em ponto. Você vai preparar o café da manhã deles, vai conferir se colocaram o material certo na mochila e vai deixar eles no portão conversando com os amiguinhos, que nem eu faço todo santo dia há 17 anos. Fernanda? Não. Levantei a mão. Você não fala agora. Agora você ouve. Você me ouve, você pensa, e depois, se você ainda tiver alguma coisa inteligente para dizer, a gente conversa. De verdade. Sem gritos, sem ofensas, sem jogos. Mas isso só vai acontecer se você entender uma coisa muito simples. Essa casa, esse carro, esse plano de saúde, essa vida, tudo isso aqui existe porque eu trabalho. Eu pago. Eu construo. E se você não consegue lidar com isso, se seu ego é tão frágil que precisa de uma mentira para se manter de pé, então você já sabe onde fica a porta. Saí do escritório e fui direto para o quarto dos meninos. Lucas estava deitado na cama dele, fone de ouvido, mexendo no celular. Sofia estava sentada na mesa, escrevendo algo no caderno. Quando me viram, os dois me olharam com aquela expressão que partiu meu coração. Preocupação. Medo. Confusão. Oi, meus amores! Eu disse, sentando na cama da Sofia e abrindo os braços. Os dois vieram correndo, se apertaram contra mim, e eu senti o cheiro do shampoo da Sofia, do desodorante de adolescente do Lucas, e respirei fundo, deixando aquele amor puro e incondicional me preencher. Vocês ouviram? Perguntei baixinho. Ouvimos, Lucas respondeu, a voz abafada contra meu ombro. Ele tinha 17 anos, estava quase um homem, mas naquele momento era só meu menino. A gente ouviu tudo, mãe. Desculpa, eu disse, beijando a cabeça de cada um. Desculpa vocês terem que ver isso. Não se desculpa, Sofia falou, levantando o rosto para me olhar. 14 anos, mas olhos de quem já tinha visto demais. O papai que tem que se desculpar, com você e com a gente. É verdade? Lucas perguntou. O que você disse? Sobre? Sobre você pagar tudo? Não ia mentir para os meus filhos. Não ia proteger o ego do pai deles às custas da verdade. É verdade. Não tudo, mas quase tudo. O papai passa por dificuldades financeiras há anos. E eu sempre cobri, sempre ajudei. Mas ele nunca reconheceu isso. Nunca agradeceu. E eu fiquei cansada, entende? Cansada de ser invisível na minha própria casa. Você não é invisível pra gente, mãe, Sofia disse, e tinha lágrimas nos olhos dela também. A gente vê. A gente sempre viu. Abracei meus filhos com tanta força que achei que ia quebrar. E naquele abraço, naquele quarto bagunçado com pôster de banda na parede e tênis jogado no chão, eu entendi uma coisa. Não era só por mim que eu estava fazendo aquilo. Era por eles.
Porque eu não queria que meu filho crescesse achando que homem é quem grita mais alto. E não queria que minha filha crescesse achando que mulher é quem abaixa a cabeça. No dia seguinte, acordei às 6, como sempre. Tomei banho, me arrumei, deixei um bilhete na geladeira. Ricardo, café da manhã está na mesa. Escola às 9. Não se atrase. E saí. O escritório da doutora Patrícia Mendes ficava num prédio comercial no Batel, 12º andar, vista para a cidade inteira. Quando a secretária me anunciou, Patrícia saiu da sala dela com um sorriso que era parte orgulho, parte sobretempo. Fernanda Almeida Costa, ela disse me abraçando. Finalmente, finalmente, repeti. Entramos na sala dela, toda em tons de cinza e branco, moderna, elegante, poderosa. Ela serviu café enquanto eu abria minha bolsa e tirava um pendrive. "O que tem aí?" Ela perguntou. 7 anos de documentação. Extratos bancários mostrando cada pagamento que eu fiz. Comprovantes de propriedade de tudo que está no meu nome. Prints de conversas. Gravações. Os olhos dela brilharam. Gravações. De jantares em família, de conversas onde ele me diminui, onde ele mente sobre quem paga o quê, onde ele diz para os amigos dele que me deixa trabalhar como se fosse uma concessão. Coloquei o pendrive na mesa. Tudo legal, tudo gravado com meu conhecimento, tudo utilizável. Patrícia pegou o pendrive como se fosse uma pepita de ouro. "Fernanda, isso aqui é uma mina. Você sabe disso." "Eu sei." Respirei fundo. "E eu quero usar. Não para destruir ele, mas para me proteger. E para garantir que, se a gente se separar, eu fico com o que é meu. O apartamento que foi comprado com a herança da minha mãe. A poupança que eu construí. A guarda compartilhada dos meninos, sem ele poder dizer que eu trabalho demais. Tudo." "Você quer se separar?" A pergunta ficou suspensa no ar. Eu olhei pela janela, vendo Curitiba acordando lá embaixo, as pessoas indo trabalhar, vivendo suas vidas, carregando seus próprios pesos. "Eu não sei", admiti. "Eu sei que não posso continuar assim. Não posso continuar sendo invisível. Mas 20 anos, Patrícia. 2 filhos, uma história inteira. Uma história onde você foi desrespeitada." Ela completou gentilmente. "Fernanda, eu sou sua amiga antes de ser sua advogada. E como sua amiga, eu te digo, você merece mais. Você sempre mereceu mais. A questão é, você está pronta para lutar por isso?" Olhei para ela, para minha amiga que tinha me visto crescer, evoluir, me anular, e que agora estava me vendo renascer. "Estou", eu disse, e dessa vez eu acreditava. Nos dias seguintes, as coisas em casa ficaram estranhas. Ricardo ficou quieto, muito quieto. Levava os meninos para a escola. Fazia comida, mal feita, mas fazia. Limpava a cozinha. Não reclamava, mas também não conversava. Vivia como um fantasma na própria casa, evitando meu olhar, dormindo no sofá, desaparecendo no escritório. Até que numa sexta-feira à noite, 2 semanas depois do episódio do hospital, ele bateu na porta do meu quarto. "Fernanda, posso entrar?" "Pode." Ele entrou devagar, as mãos nos bolsos, parecendo menor do que era. Sentou na beirada da cama, longe de mim. Eu conversei com um terapeuta essa semana. Isso me surpreendeu." "Conversou?" "Conversei", meu irmão sugeriu. "Disse que eu estava muito estranho." Ele deu uma risada amarga. "Estranho, como se eu não tivesse motivos." E o que o terapeuta disse? Disse que eu tenho um problema com machismo estrutural, com ego frágil, com necessidade de validação externa. Ele olhou para as próprias mãos. Disse que eu tratei você como uma ferramenta, não como uma parceira, e que eu projetei minhas frustrações e fracassos em você. Fiquei em silêncio, deixando as palavras assentarem. "Ele tá certo?" Ele perguntou, finalmente me olhando. "É isso que eu fiz?" "Sim", respondi simplesmente. "Foi exatamente isso que você fez." Ele acenou com a cabeça lentamente, como se esperasse essa resposta, mas ainda doesse ouvir. "Eu não sei se dá para consertar, Fernanda. Não sei se você ainda quer tentar." E ali estava,
A pergunta, a decisão, o momento que definiria os próximos 20 anos da minha vida. Mas eu não estava pronta para responder. Não ainda. Eu também não sei, admiti. Mas eu sei uma coisa. Se a gente tentar, vai ser do meu jeito. Com respeito, com reconhecimento, com verdade. Sem máscaras, sem mentiras, sem jogos. E se você não conseguir fazer isso, então não tenho que tentar. Porque eu não volto a ser invisível. Nunca mais. Ele assentiu. Levantou. Parou na porta. Obrigado, ele disse baixinho. Pelo quê? Por não ter desistido de mim antes, por ter aguentado tanto tempo, por ter me dado a chance de ver quem eu realmente sou, mesmo que seja horrível. E saiu. Eu fiquei ali, deitada na minha cama, no meu quarto, na minha casa, pensando em escolhas e consequências. Em 20 anos de história. Em 2 filhos que mereciam uma família. Em uma mulher que merecia respeito. E pela primeira vez em muito tempo, eu não sabia qual seria a minha próxima jogada. Mas eu sabia uma coisa. Dessa vez, a escolha seria minha. E só minha. A bomba estourou 3 semanas depois, numa segunda-feira cinzenta de maio. Eu estava no trabalho, numa reunião de orçamento anual que já durava 2 horas e não mostrava sinais de terminar. Quando meu celular vibrou. Era uma mensagem do Lucas. E o conteúdo me gelou. Mãe, você precisa vir para casa. Agora. É sobre o pai. É sério. Meu coração despencou. Peguei minha bolsa, murmurei uma desculpa sobre emergência familiar e saí correndo do escritório. No elevador, liguei para o Lucas. Ele atendeu no primeiro toque. O que aconteceu? Seu pai está bem? Fisicamente, sim. A voz dele estava estranha, controlada demais. Mas, mãe, eu achei uma coisa. Você precisa ver. Que coisa, Lucas? Me fala. Não dá para falar por telefone. É muito. Dirigi os 20 minutos até em casa em 15, o trânsito sendo uma tortura, minha mente criando 1000 cenários diferentes. Quando estacionei e subi correndo, encontrei Lucas sentado na mesa da sala, com o notebook dele aberto na frente. Sofia estava ao lado dele, o rosto pálido, os olhos vermelhos. O que foi? O que aconteceu? Larguei a bolsa no chão. Lucas girou o notebook para mim. Na tela, uma conversa do WhatsApp Web. Do celular do Ricardo. Meu estômago revirou antes mesmo de ler. Eu não estava xeretando. Lucas se apressou em explicar. Ele deixou o celular conectado no notebook dele e foi tomar banho. Chegou uma notificação e eu vi o nome. Camila. Eu não conhecia nenhuma Camila. E a mensagem. Comecei a ler. E a cada linha era como se alguém estivesse torcendo uma faca no meu estômago. Camila. Amor, quando você vai contar para ela? Já faz 8 meses. Eu não aguento mais ser a outra. Ricardo. Já falei que é complicado. Ela tá numa fase difícil. Se eu falar agora, ela vai pirar. Camila. Fase difícil? Você disse que o casamento estava acabado, que era só questão de tempo. Ricardo. E mas preciso fazer direito. Ela tem tudo no nome dela. Se eu falar errado, perco tudo. Minhas mãos começaram a tremer. Scrollei para cima. Havia meses de conversas. Fotos, áudios, planos. Tem mais. Lucas disse baixinho e clicou em outra conversa. Dessa vez, um grupo chamado Churras dos Brother. Eu reconheci os nomes. Eram os amigos próximos do Ricardo. Marcelo. E aí, Rick, como tá a situação em casa? Ricardo. Tensa, cara, mas tô administrando. A Fernanda descobriu que tá tudo no nome dela e tá com esse papo de respeito e reconhecimento. Mulher de TPM mental, te juro. Fernando. Mas é foda, né, mano? Tu depender da mina. Ricardo. Foda é ela achar que isso muda alguma coisa. Tô fazendo uma cara de coitado, indo na terapia, todo bonitinho. Daqui uns meses ela amolece, a gente volta ao normal, e eu vou tirando as coisas do nome dela aos poucos. Mulher é tudo igual, esquece rápido. Marcelo. E a Camila? Ricardo. Essa eu vou enrolando também. Por enquanto tá servindo bem para eu esquecer da neurose lá de casa. Fechei os olhos. Respirei. 1, 2, 3 vezes. Mas a raiva, a dor,
a traição, queimavam tão forte que eu sentia meu corpo inteiro tremendo. Mãe, Sofia começou, mas eu levantei a mão. Onde ele tá? No quarto. Tá no telefone com alguém. Levantei. Caminhei até o quarto com passos que pareciam ressoar pela casa inteira. Abri a porta sem bater. Ricardo estava deitado na cama, celular no ouvido, rindo de algo que a pessoa do outro lado estava dizendo. Quando me viu, o sorriso morreu. Deixa eu te ligar depois. Ele disse rápido no telefone e desligou. Fernanda, o que... 8 meses, eu disse. Minha voz estava calma. Calma demais. Camila. 8 meses você tá tendo um caso com uma mulher chamada Camila. Ele ficou branco. Branco feito papel. Eu não... Seu filho acabou de me mostrar suas conversas. Todas elas. Com ela, com seus amigos. Tudo, Ricardo. Eu vi tudo. Ele se levantou da cama tão rápido que tropeçou nos próprios pés. Fernanda, eu posso explicar? Explicar! Minha voz finalmente rachou. Finalmente subiu. Finalmente soltou toda a fúria que eu tinha segurado. Você vai explicar o quê? Que me traiu durante 8 meses? Que chamou meu sofrimento de TPM mental? Que disse para os seus amigos que tá me manipulando, fazendo cara de coitado para eu amolecer? Que disse que eu vou esquecer rápido porque mulher é tudo igual? Você não entendeu o contexto. Contexto? Dei um passo na direção dele e ele recuou. O contexto é que enquanto eu trabalhava feito uma condenada para pagar suas contas, você estava transando com outra mulher. O contexto é que quando eu finalmente tive coragem de me impor, de exigir respeito, você fingiu que ia mudar só para me manipular. O contexto é que você é um mentiroso, um covarde e um... A porta se abriu. Lucas e Sofia entraram. Meus filhos, olhando para o pai deles como se olhassem para um estranho. É verdade? Lucas perguntou, a voz quebrada. O que tá nessas conversas? Você tá traindo a mãe? Você estava fingindo esse tempo todo? Ricardo olhou para o filho. Abriu a boca. Fechou. Os ombros caíram. Filho, as coisas entre adultos são complicadas. Não envolve eles nisso. Coloquei meu corpo na frente dos meus filhos. Você não vai justificar sua traição usando coisas de adultos como desculpa. Você não vai fazer eles se sentirem responsáveis pela merda que você fez. Fernanda, por favor. Por favor, o quê, Ricardo? Por favor, te perdoa? Por favor, finge que não vi? Por favor, volta a ser a idiota que eu era antes? Comecei a rir. Uma risada histérica, dolorida. Você sabe qual é a parte mais engraçada de tudo isso? Eu quase acreditei. Quase acreditei que você tinha mudado, que tinha entendido. Quando você disse que tinha ido na terapia, quando você começou a ajudar em casa, eu pensei, talvez ele tenha acordado. Mas não, era tudo teatro. Teatro para me manter controlada enquanto você planejava seu próximo movimento. Peguei meu celular e liguei. Patrícia atendeu no segundo toque. Fernanda, prepara os papéis. Eu quero o divórcio, agora. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, tem certeza? Olhei para o Ricardo, para o homem que eu tinha amado, que tinha sido pai dos meus filhos, que tinha compartilhado 20 anos da minha vida, e não senti nada, nada além de alívio. Absoluta. Eu vou no escritório agora. Me encontra lá em 1 hora. Traz o pendrive. Fernanda, espera! Ricardo tentou. Não. Desliguei o telefone e olhei para ele. Realmente olhei. Pela última vez como esposa. Você teve sua chance. Você teve 19 anos e 11 meses de chances, e você usou cada uma delas para me diminuir, me trair, me enganar. Então agora você vai me ouvir pela última vez como sua esposa. Porque depois disso, eu vou ser apenas a ex que tirou tudo de você. Você não pode. Eu posso. E eu vou. Comecei a contar nos dedos. O apartamento? Comprado com a herança da minha mãe. Tá no meu nome. É meu. O carro? Financiamento no meu nome, pago com o meu salário. É meu. A poupança. Construída com o meu dinheiro guardado durante 7 anos. É minha. E os meninos? Olhei para os meus filhos. A guarda vai ser minha também.
porque eu sou quem paga a escola, plano de saúde, roupa, comida, tudo. E agora eu tenho prova disso. 7 anos de provas. Os meninos são meus filhos também, ele gritou. São, Sofia falou, se adiantando, e quando olhei para ela, vi uma mulher jovem onde antes havia uma menina. Mas a gente escolhe ficar com a mãe, porque a gente sempre viu quem realmente cuidava da gente. Lucas! Ricardo olhou para o filho com desespero. Lucas limpou as lágrimas do rosto com as costas da mão. Desculpa, pai, mas eu não consigo. Não consigo olhar para você do mesmo jeito. Não depois dessas conversas. Não depois de ver como você falou da mãe. Como você riu da dor dela. Era como assistir um prédio desmoronar. Pedra por pedra, andar por andar, até restar só entulho. Ricardo desabou na cama, o rosto nas mãos, e começou a chorar. Não lágrimas de arrependimento. Lágrimas de quem finalmente entendeu que perdeu tudo. Fernanda, eu te amo. Não. Minha voz estava firme agora. Firme e final. Você não me ama. Você ama a ideia de mim. A esposa que trabalha, paga contas, cuida de tudo e ainda deixa você se sentir o homem da casa. Você ama a conveniência, a segurança, o conforto. Mas me amar? Amar quem eu realmente sou? Você nunca amou, porque se amasse, teria me respeitado. E respeito é a primeira forma de amor. Virei para as crianças. Peguem algumas coisas. A gente vai passar uns dias na casa do tio Rodrigo. E ele? Sofia perguntou, olhando para o pai. Ele fica. Esse apartamento é meu, mas eu não vou tirar ninguém na rua. Ainda. Ele tem 2 semanas para achar um lugar. Depois disso, minha advogada entra em contato com os próximos passos. Voltei para o quarto. Peguei uma mala do armário e comecei a jogar roupas dentro, sem nem olhar direito o quê. Ricardo continuava sentado na cama, imóvel, em choque. Você vai se arrepender, ele disse baixinho. Parei, virei devagar. Eu já me arrependi. Me arrependi de cada ano que passei, me anulando para te fazer se sentir importante. Me arrependi de cada vez que defendi você quando sua mãe insinuava que eu não servia. Me arrependi de cada centavo que gastei mantendo essa farsa. Mas sabe de uma coisa? Arrependimento é só uma palavra. O que importa agora é o que eu vou fazer com o resto da minha vida. E eu vou fazer ela valer cada segundo que desperdicei com você. Fechei a mala, chamei os meninos e saí daquele quarto, daquela casa que era minha, mas que nunca tinha parecido um lar, sem olhar para trás. No carro, enquanto dirigia para a casa do meu irmão com meus filhos em silêncio no banco de trás, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi no viva voz. Alô? Fernanda? Uma voz de mulher, jovem, chorando. Meu nome é Camila. Eu preciso falar com você. Meus dedos apertaram o volante com tanta força que meus nós ficaram brancos. Falar o quê? Eu não sabia. Juro que não sabia que ele estava mentindo. Ele disse que o casamento estava acabado há anos, que você sabia, que era só questão de tempo. Eu acabei de descobrir a verdade. Acabei de ler as conversas dele com os amigos. E desculpa, eu sinto muito. Eu nunca teria. Sua voz sumiu num soluço. E eu podia ter gritado, podia ter descontado nela, podia ter xingado, ofendido, destruído. Mas o que eu disse foi: Camila, respira. Eu não tô brava com você, tô brava com ele, porque ele mentiu pra mim e pra você. Ele usou nós duas. Então, se você quer fazer alguma coisa pra ajudar, eu tenho um pedido. Qualquer coisa. Se a advogada dele entrar em contato com você pedindo pra mentir, pra esconder, pra negar, você não faz. Você conta a verdade inteira. Pode fazer isso. Silêncio. Depois, posso. E obrigada por não me odiar. Eu não te odeio. Eu odeio mentira e manipulação e homem que acha que pode brincar com mulher como se fosse peça de jogo. Desliguei. Sofia se inclinou e colocou a mão no meu ombro. Você é a mulher mais forte que eu conheço, mãe. Sorri.
pela primeira vez naquele dia horrível, sorri de verdade. Não sou forte, filha. Só cansei de ser fraca. E enquanto dirigia pelas ruas de Curitiba, com meus filhos, com minha dignidade, com minha verdade, eu entendi uma coisa. O fim de um casamento não é uma tragédia, é uma escolha. E pela primeira vez em 20 anos, a escolha era minha. 2 anos. 2 anos se passaram desde aquela segunda-feira de maio que mudou minha vida para sempre. E se alguém me dissesse naquele dia, enquanto eu dirigia chorando com meus filhos no banco de trás, que eu estaria onde estou agora, eu não teria acreditado. Mas aqui estou. E a mulher que eu me tornei é alguém que eu mal reconheço quando olho no espelho. Mas reconheço no melhor sentido possível. O divórcio foi, digamos, interessante. Ricardo tentou de tudo. Contratou um advogado que prometeu destruir meu caso. Tentou provar que ele tinha direito à metade do apartamento. Tentou alegar que merecia pensão porque tinha sacrificado sua carreira para cuidar da família. Sim, ele realmente teve a audácia de usar esse argumento. Mas a doutora Patrícia tinha 7 anos de documentação na mão. Extratos bancários, comprovantes de pagamento, gravações legais. E mais, Camila, a mulher com quem ele tinha tido o caso, decidiu depor a meu favor. Contou tudo, as mentiras dele, as manipulações. Como ele dizia uma coisa para ela e outra para mim, jogando nós duas uma contra a outra. A juíza foi uma mulher de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque severo, óculos na ponta do nariz. Quando ela leu as conversas do Ricardo com os amigos, aquelas onde ele ria da minha dor, onde planejava me manipular, ela tirou os óculos e olhou para ele com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Era desdém puro. Senhor Ricardo, ela disse, com uma voz que cortava como lâmina. Em 28 anos de magistratura, eu já vi muita coisa, mas raramente vi um caso de manipulação financeira e emocional tão documentado quanto este. A senhora Fernanda construiu um patrimônio com o próprio esforço, sustentou uma família inteira por anos. E o senhor não só não reconheceu isso, como zombou dela, publicamente, privadamente, consistentemente. Ela colocou os óculos de volta. O apartamento fica com a senhora Fernanda, adquirido com herança materna. O carro, idem. A poupança de R$ 187 mil, idem. A guarda dos menores fica com a mãe, com visitação paterna mediante acordo. E quanto à pensão? Ela pausou, e eu vi o advogado do Ricardo se inclinar para frente, esperançoso. Não há. O senhor Ricardo tem 47 anos, está em plena capacidade laboral e, conforme documentado, não contribuiu significativamente para o patrimônio familiar nos últimos 7 anos. Caso encerrado. A batida do martelo ecoou pela sala, e eu respirei. Pela primeira vez em meses, respirei completamente. Ricardo tentou apelar. Gastou dinheiro que não tinha com advogados que prometeram reverter a decisão. Passou 6 meses entrando com recursos, todos negados, e a cada negativa eu via ele encolhendo um pouco mais. O homem que tinha sido tão grande, tão confiante, tão convencido da própria importância, estava virando uma casca. Hoje, 2 anos depois, ele mora num apartamento de 1 quarto no Portão, divide aluguel com um colega, trabalha como representante comercial ganhando comissão. Vê os meninos 2 vezes por mês, quando tem dinheiro para fazer alguma coisa com eles. Lucas, que agora tem 19 anos e está na faculdade de engenharia, é educado, mas distante. Sofia, com 16, ainda está processando. Alguns dias ela liga para o pai chorando, dizendo que tem saudade do jeito que as coisas eram. Outros dias ela me abraça e diz: "Obrigada, mãe, por ter tido coragem." E quanto a mim, eu mudei de emprego 8 meses depois do divórcio. Uma headhunter me procurou oferecendo uma posição de diretora de RH numa startup de tecnologia. Salário de R$ 26 mil. Home office 3 vezes por semana. Plano de participação nos lucros. Eu aceitei sem pestanejar. Com o dinheiro da poupança, fiz uma reforma no apartamento. Tirei aquele papel de parede cafona que o Ricardo tinha escolhido. Pintei as paredes de cinza claro. Coloquei quadros que eu gostava.
Comprei móveis que eu escolhi. Transformei o escritório dele numa sala de yoga onde eu pratico toda manhã. Voltei a ter hobbies. Entrei num clube de corrida. Faço aula de cerâmica às quintas-feiras. Comecei a aprender italiano online, porque sempre quis, mas nunca tinha tempo. E sabe qual é a verdade? Eu sempre tive tempo. Eu só estava gastando esse tempo sendo infeliz. 6 meses atrás, numa festa de final de ano da empresa, conheci alguém. Daniel, 49 anos, viúvo há 3 anos, pai de 2 filhos já adultos, engenheiro civil. Ele me ofereceu uma bebida no bar, a gente começou a conversar sobre trabalho e de repente estava 3 da manhã e a gente ainda estava conversando na varanda, rindo, descobrindo que tínhamos trilhas sonoras parecidas da vida. Você é incrível, ele disse naquela noite. Você nem me conhece. Respondi, mas estava sorrindo. Eu sei, mas quero conhecer, se você deixar. E eu deixei, devagar, com cuidado, porque eu tinha aprendido que não dá para reconstruir com pressa. A gente começou a sair, jantares, caminhadas, cinema. Ele conheceu os meninos 3 meses depois. Lucas achou ele gente boa. Sofia ficou meio ressabiada, mas aos poucos foi se abrindo. Daniel é diferente do Ricardo em tudo. Ele me pergunta sobre o meu dia e realmente escuta a resposta. Ele divide a conta nos restaurantes sem eu precisar pedir. Quando vem em casa, ele lava a própria louça. Ele respeita meu espaço, meu tempo, meu trabalho. E quando eu falo sobre a promoção que ganhei, ele comemora comigo, não apesar de mim. Você merece, ele disse quando contei que tinha sido promovida a vice-presidente de RH. Obrigada, respondi. Não me agradeça, você que conquistou. Eu só estou feliz de estar perto de alguém que sabe seu próprio valor. Saber meu próprio valor. Que conceito estranho e maravilhoso. Passei tanto tempo achando que meu valor estava em quanto eu podia fazer, quanto eu podia aguentar, quanto eu podia servir. Mas meu valor sempre esteve em quem eu era. A mulher que trabalhava 60 horas por semana e ainda fazia janta para as crianças. A mulher que guardou dinheiro por 7 anos planejando uma saída. A mulher que ficou na recepção de um hospital e ouviu a verdade sobre sua própria vida sem desmoronar. Essa mulher foi sempre forte. Ela só tinha esquecido. Hoje de manhã, acordei às 6, como sempre. Mas não porque tinha que acordar. Porque eu quis. Coloquei meu tênis de corrida, prendi o cabelo e saí para correr pelos 10 quilômetros do meu circuito favorito. O sol estava nascendo, pintando Curitiba de laranja e rosa. E eu corria sentindo o ar fresco nos pulmões, o chão firme debaixo dos pés, e pensei: eu sou livre. Livre das mentiras, livre da manipulação, livre de ter que ser pequena para alguém se sentir grande. Quando voltei, os meninos ainda estavam dormindo. Fiz café, panquecas, coloquei a mesa. Sofia apareceu primeiro, de pijama, cabelo bagunçado, me deu um beijo na bochecha e disse: Bom dia, mãe. Dormiu bem? Dormi, respondi. E era verdade. Eu dormia bem todas as noites agora. Sem dor de cabeça, sem nó no estômago, sem aquela sensação de estar sempre em alerta, sempre esperando a próxima crítica, a próxima humilhação. Lucas apareceu em seguida, já vestido para a faculdade, pegou 3 panquecas de uma vez e se sentou. Mãe, você viu que saíram as notas? Tirei 9 em cálculo 2. Vi sim. Parabéns, filho. Sabia que você conseguia. É, eu também sabia. Ele sorriu. Aprendi com você. A não desistir, sabe? Meu coração apertou. Do jeito bom, do jeito que aperta quando você percebe que apesar de tudo, de toda a dor, de todo o sofrimento, algo de bonito nasceu no meio do caos. Meus filhos aprenderam. Aprenderam que amor não é sacrifício, que respeito não é opcional, que dignidade não se negocia. O pai ligou ontem, Sofia disse de repente mexendo no celular. Perguntou se a gente podia visitar ele no fim de semana. Disse que quer conversar. Olhei para ela. E você quer ir? Ela deu de ombros. Acho que sim. Ele é meu pai. Ele fez coisa errada, mas... sei lá. Acho que todo mundo merece uma chance de tentar de novo. Não de voltar, mas de...
sei lá, de ser diferente. Lucas assentiu. Eu também vou, mas no meu tempo, nas minhas condições. E ali estava. A maturidade que vem da dor processada, do trauma transformado em aprendizado. Meus filhos não estavam negando o pai, mas também não estavam aceitando qualquer coisa em nome do sangue. Estavam estabelecendo limites. Estavam respeitando a si mesmos primeiro. Eu tinha ensinado isso. Sem querer, sem planejar, eu tinha ensinado pelo exemplo. E isso valia mais do que qualquer palavra. À tarde, fui almoçar com Patrícia e meu irmão Rodrigo. A gente se encontrou num restaurante japonês no Batel, o mesmo onde o Ricardo uma vez tinha me dito que sushi era bobagem de gente metida. Pedi um combinado gigante e comi cada pedaço com prazer. Você tá radiante, Patrícia disse, tomando saque. Sério, parece que rejuvenesceu 10 anos. É porque ela parou de carregar um peso de 90 quilos nas costas, Rodrigo brincou. Um peso que respondia pelo nome de Ricardo. Eu ri. Conseguia rir disso agora. Demorou, mas conseguia. Falando sério, Rodrigo continuou, ficando sério de repente. Mana, eu sou muito orgulhoso de você, do que você fez, da coragem que você teve. Muita mulher passa a vida inteira naquela situação e nunca sai. Você saiu, você lutou, você venceu. Não foi só por mim, respondi. Foi pelos meninos. Eu não queria que o Lucas crescesse achando que esse é o jeito de tratar mulher. E não queria que a Sofia crescesse achando que esse é o jeito de ser tratada. Mesmo assim, Patrícia disse, levantando a taça de saque. Um brinde. A Fernanda Almeida Costa. A mulher que acordou. E quando acordou, moveu montanhas. Brindamos. E naquele momento, rodeada pelas pessoas que realmente me amavam, que tinham me apoiado, que tinham me segurado quando eu quis desistir, eu entendi. Vingança não era sobre destruir o Ricardo. Vingança era sobre me reconstruir. Era sobre pegar os pedaços do que ele tinha quebrado e montar algo melhor, mais forte, mais verdadeiro. À noite, Daniel passou lá em casa. A gente fez janta juntos, ele picando legumes, eu temperando o frango, Sofia fazendo a sobremesa, Lucas colocando a mesa. Uma cena doméstica tão simples, tão comum, mas que para mim era revolucionária. Porque pela primeira vez em 20 anos eu tinha um parceiro. Não um chefe, não um crítico, não alguém que eu precisava servir. Um parceiro. Depois que os meninos foram dormir, Daniel e eu ficamos na varanda, olhando as luzes da cidade, tomando vinho, conversando sobre nada e tudo ao mesmo tempo. Posso te perguntar uma coisa? Ele disse de repente. Claro. Você se arrepende? De ter esperado tanto tempo para tomar a decisão? Pensei com cuidado antes de responder. Não. Porque eu precisava daquele tempo para me preparar, para juntar provas, para ganhar força. Se eu tivesse saído antes, sem estrutura, sem planejamento, talvez eu tivesse perdido tudo. Mas eu esperei, planejei, executei. E por isso, hoje eu tenho minha casa, minha poupança, meus filhos, minha carreira e minha dignidade. Então não me arrependo. Ele beijou minha testa. Você é a pessoa mais incrível que eu conheço. Você só diz isso porque não me conheceu antes, brinquei. Não, eu digo isso porque te conheço agora, e agora é tudo que importa. Agora, que palavra poderosa, não o passado com suas dores, não o futuro com suas incertezas. O agora, esse momento, essa vida, essa versão de mim que eu tinha lutado tanto para encontrar. Essa noite, antes de dormir, abri o notebook e fui num site que eu visitava às vezes. Um fórum de mulheres que estavam passando por divórcios complicados. Eu tinha descoberto durante o meu processo e tinha ajudado muito ler as histórias de outras mulheres, saber que eu não estava sozinha. Agora era minha vez de ajudar. Criei uma conta e comecei a escrever. Meu nome é Fernanda. Tenho 44 anos. Fui casada por 20 anos com um homem que me fez acreditar que eu era invisível. Ele me fez acreditar que meu trabalho não importava, que meu esforço era obrigação, que meu amor era garantido. Levei anos para acordar. Mas quando acordei, eu não acordei com raiva.
Acordei com clareza. E usei essa clareza para documentar, planejar e executar a saída mais estratégica que pude. Se você está lendo isso agora, se você está naquela casa onde cada dia é uma batalha, onde cada jantar é uma tensão, onde cada noite você dorme se perguntando como eu cheguei aqui, eu quero que você saiba uma coisa. Você é mais forte do que pensa. Você é mais capaz do que acredita. E você merece mais do que está recebendo. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas vai valer a pena. Porque do outro lado dessa dor tem uma vida. Sua vida. A vida que você sempre mereceu ter. Comece pequeno. Abra uma conta secreta. Guarde documentos. Procure uma advogada. Converse com amigos que te apoiam. E, principalmente, acredite em si mesma. Porque se eu conseguir, você também consegue. E quando você conseguir, quando você estiver do outro lado, livre, inteira, dona da sua própria história, você vai olhar para trás e pensar: valeu cada lágrima, valeu cada luta, valeu cada segundo de coragem. Você não está sozinha e sua história não acabou, ela só está começando. Postei, fechei o notebook e dormi. No dia seguinte, quando acordei, tinha 37 mensagens privadas. 37 mulheres dizendo: obrigada, eu precisava ouvir isso, você me deu esperança. E eu entendi que essa era a minha vingança final. Não contra o Ricardo, mas contra o sistema inteiro que faz mulheres acreditarem que elas precisam ser pequenas, que faz mulheres acreditarem que amor é sacrifício, que faz mulheres acreditarem que dignidade é negociável. Minha vingança era me tornar um exemplo, uma prova viva de que dá para acordar, de que dá para recomeçar, de que dá para vencer. Hoje, quando olho no espelho, eu vejo uma mulher de 44 anos com algumas rugas ao redor dos olhos, alguns fios brancos no cabelo e um sorriso que finalmente é verdadeiro. Vejo uma mulher que trabalha duro, que ama profundamente, que respeita a si mesma completamente. Vejo uma mulher que não é mais invisível. Vejo uma mulher que descobriu seu próprio valor. Vejo uma mulher que se vingou da melhor forma possível, sendo feliz. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem, que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias. A gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração. E lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima!